Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência aos 5 solas, né? Já em homenagem a esse período, né, que se comemora a Reforma Protestante, né? E nós já abordamos 3 das 5, né, que foram Solos Christus, Sola Gratia e Sola Fide, né? E hoje Solas Escrituras, que deveria ter sido a primeira, mas eu passei a abordar a partir do quando a igreja lá, eu faltei a esse culto e a igreja estava, os irmãos estavam abordando sobre esse tema. Eu achei interessante, digo, vou preparar uns vídeos sobre as 5 solas. Então eu peguei a partir da segunda, não acompanhei. Aí depois eu passei a escrever os textos. Enfim, hoje nós vamos abordar o primeiro dos 5 solas, que deveria ter sido abordado, que é sola escritura, ou somente a escritura, né? E para começarmos, nós vamos trazer a definição, né, desse ensino, né, produzido a partir da Reforma Protestante. Vamos fazer todo um apanhado, como os outros solas, nós vamos fazer algumas abordagens sobre a temática. Inclusive, eu quero indicar, agora não dá mais tempo, mas há alguns dias atrás eu acabei comprando a dogmática do Herman Bavinck, né, uma das mais completas teologias sistemáticas, né, do mercado brasileiro, em português, em língua portuguesa, que é do Herman Bavinck, né, uma dogmática reformada, né, e bem baratinho, porque ela chega a custar R$800, e aí eu comprei 200 e alguma coisa, né, e comprei num preço bem acessível, porque o valor dela é R$800. Então dá uma olhada na Cultura Cristã, não sei se vai estar ainda, mas dá uma procurada nela. Não chegou, quando chegar eu vou apresentar para vocês. Como eu não estou na minha casa, então eu não tenho acesso à minha biblioteca, mas eu estou com essa obra aqui, 50 Verdades Centrais da Fé Cristã, que seria uma teologia sistemática resumida, uma introdução, com as 50 principais doutrinas do cristianismo. Voltando para, inclusive, a doutrina das escrituras, né? A bibliologia, podemos dizer assim, né? Que tá, deixa eu só localizar aqui, porque se vocês conseguirem, nem que seja o PDF, vocês têm acesso, né? A esse texto. Mas é isso mesmo, é a primeira parte já, porque normalmente nas teologias sistemáticas, depois da introdução, sempre é abordado, aqui está como a doutrina da palavra de Deus, aí vai abordar inspiração, veracidade, autoridade, suficiência, clareza, o poder transformador das escrituras e a canonicidade das escrituras, né? Ele aborda 7 temas voltados somente para a bibliologia, que seria mais ou menos esse tema que a gente vai abordar aqui. Solas Escritura está dentro dessa temática aí. Então, para definirmos, né, o que seria somente as escrituras, o que seria isso para você que é leigo, que não é cristão, ou que achou interessante a temática? Seria que a Bíblia, né, a Bíblia, ela é a única autoridade infalível em questão de fé e da prática cristã, né? Então, o que diria isso? Que a autoridade na vida de um cristão seria a própria Bíblia. A Bíblia é a diretriz para o comportamento, né? Inclusive para viver, para que o cristão viva da maneira que agrade a Deus, né? Então, ela é a única autoridade infalível, né? Logo, os seres humanos são falíveis. Daí, muitas pessoas elas se tornarem desigrejadas a partir da decepção com a graça, mas não com a graça de Deus, mas com alguém que propagava o evangelho em algum lugar e levou essa pessoa a se decepcionar, não a graça de Deus, né? A graça de Deus não decepciona ninguém. O contexto histórico dessa sola seria a Reforma Protestante, né? Do século XVI, que teve vários líderes, com o principal Martinho Lutero, né? Antes dele, John Hus, John Wycliffe, né? Também John Calvino, um sistematizador, né? Ulrich Zwingli, o próprio Guilherme Farel, que tem
ter um encontro com o João Calvino, e é bem interessante esse encontro entre eles, né? E eles ali acabam, após isso, se juntando em prol da obra de Deus. Eles desafiaram a autoridade da Igreja Católica, né, como também as suas próprias tradições, já que a Igreja Católica, é bom entender isso, muitas vezes os cristãos, de uma forma geral, eles questionam assim, não, mas por que a Igreja Católica faz isso se não está na Bíblia, né? Mas é preciso entender que a Igreja Católica, ela não segue daí só as Escrituras, esse rompimento com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica não segue somente a Bíblia, né? Mas a autoridade da Igreja, ela gira em torno de 3 pontos, que seria o magistério, né? A tradição e a Bíblia, todos em páreo de igualdade, né? Então, assim, não é somente o que está escrito nas Escrituras que é autoridade na Igreja, mas a tradição, aquilo que foi construído ao longo do tempo, isso também tem autoridade, como também o corpo doutrinário da Igreja, né? A partir dos papas, dos cardeais, né? Também tem autoridade, né? Que seria também a questão do magistério. O magistério também tem autoridade sobre a Igreja. Para o cristianismo protestante, né? Essa doutrina ela é importante porque a Bíblia ela passa a ser tanto o suficiente como também o guia para a vida cristã, depois da reforma, né? E da própria igreja. Toda doutrina, eu já falei isso nos outros vídeos, volto a repetir, aqui, né, principalmente para você que está assistindo somente esse vídeo, toda doutrina ela tem um fundamento bíblico, né? Daí, se existe uma forma de pensar que não tem uma relação direta com a Bíblia, ou uma doutrina, um dogma, um ensinamento, e quando se vai averiguar, ela não tem essa conexão com o que está escrito nos textos bíblicos, ou se questiona assim, de onde você tirou isso, né? E não foi da Bíblia, da própria Bíblia, então ela não é uma doutrina que pode ser considerada uma doutrina bíblica, né? Daí nós podemos fazer uma conexão direta com uma das religiões, que é o mormonismo, e que tem várias de suas doutrinas, inclusive tem uma playlist aí eu acho que 11 vídeos, caso eu não esteja enganado, só sobre o mormonismo. E tem muitas coisas que não faz conexão com o cristianismo bíblico, né? Ou o cristianismo reformado após a reforma protestante. Então, da mesma forma, essa doutrina ela tem fundamentos nas escrituras sagradas, na Bíblia, né? E aqui alguns textos somente para que você estude e vai fazer referência exatamente a essa doutrina. E aí você pega bons comentários e faz a exegese, como também a hermenêutica do próprio texto, né? Estuda esse texto de forma mais profunda. Mas eu vou trazer aqui eles para vocês e depois vocês aprofundam eles de forma individual a partir da interpretação do próprio texto. Primeiro, 2 Timóteo 3:16 ao 17, né? O texto diz que toda a escritura é inspirada por Deus, né? Então, o próprio texto provém do próprio Deus, né? E ela tem uma utilidade que seria repreensão, correção, instrução em justiça, né? E isso conduzindo o homem para que o homem seja completo e equipado para a boa obra. Em Atos 17:11, né? O texto diz, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda alvidez, né? E examinava diariamente as escrituras para ver se essas coisas ali eram assim, né? Daí a ideia da autoridade das escrituras, conferir se o que está sendo dito está em conformidade com aquilo que está na própria palavra de Deus. Outro texto interessante seria o de Jesus na tentação, Mateus capítulo 4, e aí a gente vai usar somente o versículo 4, né? Que é quando Jesus ali tá com Satanás, né? Satanás está o tentando, e ele responde a Satanás, o versículo 4, né? Que estava escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esses 3 versículos aí, vocês não vão ler só esse versículo, mas vão ler o que vem antes e o que vem depois, para você entender e aprofundar essa questão. Quando nós pegamos essa doutrina de solas escrituras e fazemos um paralelo com outras linhas de pensamento que vão contra, né, ou dialoga com um pensamento um pouco oposto ao solas escrituras,
nós temos que começar, claro, pela visão da própria Igreja Católica, né? Já que a tradição, como eu falei, também é canônico para eles, também é direcional para eles, né? Então, a Igreja Católica ela vai sustentar que tanto a tradição quanto também o magistério, né? O próprio Papa, os conselhos dos cardeais da Igreja têm autoridade juntamente com as Escrituras. Então, esse era o pensamento ainda, né, da Igreja Católica. Daí muitas vezes você vê o Papa trazendo compreensões que é doutrina, seria uma diretriz para todas as igrejas católicas no mundo, e você muitas vezes questiona, não, mas isso não está em acordo, tá de acordo com a Bíblia, né? Principalmente agora que tem um Papa progressista, né? E que segue mais uma linha progressista e não um Papa conservador como o anterior ao Papa Francisco, né? Então cabe aí esse pensamento. Os reformadores fazendo o contraponto, eles vão rejeitar totalmente essa visão e vão afirmar que não, né? Mas somente a Bíblia que é a autoridade, não o que o Papa diz ou que e é aquela coisa, o que o Papa dissesse, se está em acordo com a Bíblia, tá correto. No entanto, se está em desacordo com a Bíblia, não é autoridade. Assim como um pastor ou qualquer líder de qualquer igreja, se ele falar alguma coisa que está em desacordo com a Bíblia, né? E muitas vezes o problema é que esses homens, esses pastores vão dizer que são ungidos de Deus, que ninguém pode tocar neles, mas muitas vezes eles estão em desacordo com o que diz as Escrituras. Logo, tem que se voltar para a reforma protestante, né? Inclusive agora é usado um termo dentro das igrejas que são assim, algumas igrejas, né? Principalmente de viés pentecostal. Se você questiona alguma coisa, né? Você deve sair, procura um lugar que você se sinta bem, né? Porque as igrejas hoje elas não querem ser confrontadas. Principalmente se você vai lá e confronta com a Bíblia. Tá aqui, isso está em desacordo, isso não está na Bíblia. Então esses pastores, esses líderes, eles vão pegar, de alguma forma, arrumar uma forma de botar você para fora da igreja. Por quê? Porque você não está seguindo as diretrizes da igreja, não do que a Bíblia está escrito. Aí você volta à ideia da reforma protestante e você se sente como o próprio Lutero se sentiu, né? Quando você acha alguma coisa que a igreja está fazendo que não está em acordo com a igreja, não está de acordo com o que as escrituras dizem, a igreja está seguindo um caminho diferente, você questiona e acaba sendo perseguido ou expulso da igreja, né? Um outro ponto ainda com relação a essa comparação com outras doutrinas seria isso aqui bem presente no pentecostalismo e neopentecostalismo, que seria a revelação contínua versus a revelação completa. Inclusive, algumas outras religiões elas vão surgir a partir disso, né? Depois do cristianismo, né? Vão surgir com essa ideia de que tiveram uma revelação. O próprio Maomé, né? Não é revelação, mas de certa forma é a questão do Pentateuco espírita, com Allan Kardec, né? O professor Rivail, e assim sucessivamente, sempre vai haver uma revelação. Só que é exatamente esse embate que existe entre uma revelação contínua, mormonismo, ainda continua as revelações, né? E a revelação completa, que é que as escrituras elas foi completa, não existe mais revelação diretiva, né? De pegar e se tornar doutrina, porque a Bíblia já está completa, né? Então, essas outras visões compreendem que existe revelações contínuas, e isso através de profetas, de apóstolos, né? E que é doutrina, só que, como falei, essas revelações, em sua maioria, vão destoar do que a Bíblia diz em algum ponto, né? E não vão estar de acordo com as escrituras, né? E logo é outro embate que né? Então, a visão de somente as escrituras fazendo o contraponto, né? É que a Bíblia ela é completa e suficiente. Logo, tudo que o cristão ele precisa saber, já você encontra na Bíblia, para direcionar a sua vida, a sua conduta diante de Deus e de uma forma que você agrade a Deus e ao mesmo tempo zele pela sua salvação e pela uma vida de santificação.
Tem os impactos também da teologia, né, e a questão prática, que nós vamos já fazer as aplicações, né? E essa doutrina, ela acabou promovendo uma interpretação direta e pessoal, logo na época dos padres, na época da Reforma Protestante, só os padres e aquelas pessoas que não eram todas as pessoas que tinham acesso à Bíblia, e a Reforma Protestante colocou a Bíblia na mão de todo crente, tá? Aí você lê e você interpreta, né? E aí nós vamos ter diversas formas de interpretar as escrituras a partir de comentários, dicionários, concordâncias, né? As próprias teologias sistemáticas que vão fazer abordagem das doutrinas bíblicas, né? O desenvolvimento das doutrinas, como essa obra do Greg aqui, As 50 Verdades Centrais da Fé Cristã. Então, nós temos várias formas de interpretar, de várias bíblias de estudos. Então, hoje, está tudo na mão do próprio crente, né? Isso é um legado da Reforma Protestante, né? Que as pessoas agora elas podem interpretar de forma direta e pessoal, daí muitas vezes os pastores se sentirem incomodados quando você vai até ele e questiona que aquilo que ele está fazendo ali, ele está em desacordo com as escrituras, porque agora você tem acesso direto às escrituras sem precisar de intermediário. Dentro dessa temática, né, seguindo o mesmo roteiro dos outros vídeos, nós temos também algumas implicações teológicas. A primeira delas é a autoridade das escrituras, né? Logo, a Bíblia é a autoridade suprema isso em todas as questões de fé e prática, né? E acima de qualquer tradição, mesmo qualquer ensino humano, qualquer ensino de alguém que esteja fora do que as escrituras nos dizem, nos trazem, nos orientam, né? Doutrinariamente. Um outro ponto é a questão da suficiência das escrituras. Então, as escrituras elas contêm todas as verdades necessárias para a salvação, para que o homem chegue e complete a sua salvação, não por ele mesmo, mas de forma meritória, mas pelos méritos de Cristo, né? Nesse caso, não necessitando de acréscimos externos, como era o caso da igreja católica na época da Reforma Protestante. Um outro ponto ainda é a questão da interpretação pessoal, que falei já um pouco, né? Então, cada crente tem a responsabilidade de ler, né, a Bíblia. Cada crente tem você é responsável por ler e interpretar a Bíblia, né? Então, você tem a revelação direta, você tem a revelação ali de Deus dada a você, né? E com isso você tem uma relação direta com Deus através da sua palavra, através das escrituras. Diante disso, nós temos algumas aplicações para nossas vidas, né? Logo vem um questionamento, certo? Diante de tudo isso, como nós podemos aplicar essa doutrina à nossa vida? A primeira coisa é que essa doutrina ela nos encoraja os crentes a estudar a Bíblia de uma forma regular, né? Por quê? Porque ali ele vai buscar orientações, né? E vai também promover o seu crescimento espiritual através das escrituras, porque é o próprio Deus falando com você. Então, a primeira aplicação é que somente as escrituras encorajam os crentes a estudar a Bíblia regularmente. Um outro ponto é que essa outra aplicação aqui é levar à rejeição de tradições que não estejam na Bíblia, né? Então, toda afirmação doutrinária, ou mesmo tradição, ou dogma, todas elas devem ser avaliadas à luz das escrituras, à luz do que a Bíblia diz. Tudo que for entrando dentro da igreja, tudo que for diante da modernidade, for se introduzindo ali e dizendo que é igreja, que é cristianismo, aquilo ali deve ser analisado a partir da lupa, que é a própria Bíblia, para ver se está de acordo com as escrituras, né? E todo ensino que não tiver em conformidade com a própria palavra de Deus deve ser automaticamente rejeitado. O terceiro ponto, né, ainda nas aplicações, é a importância da Bíblia na vida diária do crente, né? Os cristãos eles devem aplicar os ensinamentos bíblicos, né, nas suas decisões diárias, no seu comportamento. Eles são cristãos, são direcionados quando eles precisam tomar alguma decisão ou ter algum tipo de comportamento diante de alguma situação, eles têm que fazer esse questionamento a partir
das Escrituras, né? Então, a vida cristã, a vida desse cristão, ela deve refletir os princípios das Escrituras, aquilo que está escrito nas Escrituras. Vamos agora fazer a conclusão e vamos recapitular tudo que nós vimos, né? Primeiro nós fizemos a definição das Escrituras, né? A única autoridade que sobre a vida do cristão é a Bíblia, né? É o que Deus já disse, já revelou, né? A Bíblia, a palavra de Deus é revelada ao homem, né? Nós trouxemos alguns fundamentos bíblicos, alguns textos, né? Como também algumas comparações doutrinárias, inclusive a da Igreja Católica, que não tem somente a Bíblia, mas a tradição e o magistério como um guia, né? Fizemos algumas implicações teológicas e trouxemos algumas práticas, né? Nós fizemos as aplicações ao nosso cotidiano, à nossa vida, né? E ainda nessa conclusão nós trazemos a questão da relevância das solas escrituras, né? Para os dias de hoje, né? E aí vem um questionamento, né? Para a igreja moderna, como também para a vida cristã. Será que é importante isso aí, né? A igreja hoje, ela está parecida com a igreja da época da Reforma Protestante, a igreja moderna? Será que ela precisa voltar a essas escrituras? Ou as igrejas estão perfeitas, estão seguindo aquilo que a Bíblia diz? Um outro ponto é com relação à vida cristã, né? A sua vida, né? Qual tem sido a relevância dessa doutrina na sua vida? Qual tem sido a importância da Bíblia na sua vida? Ela realmente direciona a sua vida, ou apenas você a usa para ir nos cultos de domingo ali, quando você quer ler o texto que vai ser lido na igreja, né? E você não pega nela no resto da semana. Também, agora concluindo, o Somente as Escrituras nos traz alguns desafios, né? Então, o primeiro dele é que todo cristão, ele é desafiado a ter uma vida, viver segundo as Escrituras. E isso leva a um segundo ponto, que é, se ele vive segundo as Escrituras, logo, né, diante desse desafio, ele confia plenamente que as Escrituras é a palavra de Deus, né? E ela é suficiente, né? Ela é suficiente para a sua vida. Ele não precisa de algo mais para levar ele a ter uma comunhão, além do Espírito Santo de Deus, né? Para ter uma comunhão com Deus, senão as Escrituras ali diariamente, lendo e meditando nela, e a cada dia mais se aproximando de Deus, porque o comportamento dele vai ser cada dia mais parecido com Cristo. Eu usei alguns textos aqui, claro, a gente vai pegando, vai vendo se está de acordo com a Escritura, se não está, e vai revisando, vai corrigindo. Mas eu usei alguns textos aqui, um texto do Jesus nos ensina, o texto se chama Sola Escritura. Eu usei também um texto do Voltemos ao Evangelho, né? Sola Escritura, né? Séries 5 solas. Crer e Pensar, Sola Escrituras. Longonier, o que significa Sola Escrituras. E Bíblia Chat.ai, que é o que é Sola Escrituras. Então usei esses textos aqui para a gente dar uma analisada, e aí a gente foi fazendo as colocações que são cabíveis, aquilo que não está de acordo a gente vai excluindo, vai analisando, né, e retendo o que é bom. Enfim, é isso, né? Vou finalizar com a definição aqui, né? Gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso, deixe o seu comentário aí, a importância da Bíblia na sua vida, e eu vou finalizar dizendo como se resumiria o Somente a Escritura. É que a Bíblia é a única autoridade infalível em questões de fé e prática na vida do cristão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.